Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? Hoje eu quero te mostrar como a gente pode diferenciar a acne vulgar, a acne comum, da acne fúngica. E por que usar produtos errados pode fazer você perder meses de tratamento. Então, se você está apresentando lesões que parecem acne, mas que não melhoram com o skincare convencional, fica até o final comigo para descobrir se isso pode ou não ser acne fúngica. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Antes de mais nada, precisamos entender o que é acne fúngica. Na verdade, esse é um termo utilizado popularmente para descrever a foliculite por malacésia, que é uma inflamação que ocorre ali no folículo piloso causado pela proliferação da levedura do gênero malacésia, que é um tipo de fungo que naturalmente faz parte da nossa microbiota cutânea. Então, quando ele está em equilíbrio, ele ajuda a proteger a nossa pele contra micro-organismo patogênico. Mas quando ele começa a se proliferar de forma exagerada, ele acaba causando essa inflamação, gerando assim essa foliculite. E o que a gente precisa entender é que, apesar do nome e da aparência semelhante, a acne fúngica não é acne, porque a causa dele é diferente e, consequentemente, o tratamento também precisa ser diferenciado. Mas então, qual é a causa do desenvolvimento da acne fúngica? Como eu acabei de explicar, a principal causa é o crescimento exagerado da malacésia no folículo piloso. Agora, os fatores que favorecem esse crescimento são clima muito quente e muito úmido, excesso de suor. Então, você que pratica atividade física e transpira muito e não lava esse suor, não toma um banho após a atividade física, isso favorece o seu crescimento. E excesso de transpiração associado ao uso de roupas apertadas piora ainda mais. Claro que roupa do dia a dia também pode favorecer esse crescimento caso você transpire muito ou você passe muitas horas com aquela roupa apertada. Porém, uso de roupa de academia, principalmente nós mulheres que temos o costume de ir para academia, transpirar e depois da academia ir resolver a nossa vida com aquela roupa suada e passar horas com aquilo ali no corpo, favorece ainda mais essa proliferação de fungo malacésia. Outro fator envolvido é oleosidade excessiva. A malacésia, ela se alimenta do nosso lipídio, dessa oleosidade. É justamente por isso que normalmente ele acomete regiões que têm mais oleosidade. E por último, o uso prolongado de antibióticos e também imunossupressores, porque são medicamentos que vão acabar alterando a nossa microbiota cutânea. A maior dificuldade em tratar a acne fúngica é justamente a sua semelhança com a acne vulgar. Eu vou explicar um pouquinho mais como diferenciar esses dois tipos de acne, mas é importante você entender que quando você faz um tratamento convencional, então você usa o seu skincare que é indicado para acne e isso não está funcionando, ou muitas vezes está piorando ali o seu quadro, você precisa de uma orientação profissional. A gente precisa fazer uma consulta para entender todos os fatores envolvidos no desenvolvimento daquele problema para que a gente consiga solucionar de forma mais rápida e segura. Porque muitas vezes ficar com essa lesão, com essa inflamação, seja ela de acne vulgar ou acne fúngica na sua pele, pode acabar favorecendo outros problemas de pele, outras disfunções, como manchinhas, cicatrizes e também a piora do quadro quando você faz um tratamento errado. Então, se você está tendo dificuldade em tratar a sua pele, independente da disfunção que você tenha, independente do problema que você tem, o primeiro passo é acessar aqui o QR Code na tela e agendar a sua consulta comigo para que eu possa identificar corretamente qual é o problema que você tem e poder fazer uma orientação adequada de acordo com esses problemas e, lógico, adequar e personalizar todo o tratamento de acordo com as suas necessidades. Agora sim, vamos falar sobre como diferenciar acne vulgar da acne fúngica. Eu separei aqui uma tabelinha para simplificar essas visualizações aqui com vocês. O primeiro ponto que a gente vai observar de diferença é a causa principal entre acne vulgar e acne fúngica. A acne, ela passa por estágio ali de evolução da lesão. Então, primeiro você vai ter ali aumento de oleosidade associado à hiperqueratinização, que vai gerar o quê? A obstrução do folículo piloso. Então, você vai ter o entupimento desse folículo. Isso vai levar à proliferação da bactéria, Cutibacterium acnes, e, consequentemente, à inflamação. Já no caso da acne fúngica, você vai ter ali somente a proliferação da malacésia, que vai gerar essa inflamação. Então, você não tem esse estágio de evolução da lesão, da causa que leva ao surgimento da lesão. Segundo ponto que a gente vai observar é o tipo de lesões. No caso da acne, dependendo do grau de acne que você tem,
você vai ter ali uma variação, uma combinação de lesões do tipo cravos, pústula, pápulas, nódulos e eu não coloquei aqui, mas também cisto, dependendo do grau de acne que você tem. Já no caso da acne fúngica, você vai ter ali ausência de cravos. Por quê? Como ele é causado pela proliferação da malacésia sem a obstrução ali do folículo piloso, causado pela hiperkeratinização e oleosidade, você não tem como formar o cravo no caso da acne fúngica. Então, na acne fúngica, você só vai ter lesões inflamatórias, no caso, pápulas e pústulas. Terceiro ponto que a gente vai observar é aspecto da lesão. No caso da acne, como ele associa, como ele combina vários tipos de lesões, isso também vai variar no tamanho e também aspecto da lesão. Então você pode ter ali uma lesão inflamada, muito vermelha e grande, você pode ter uma lesão ali totalmente interna, onde você não consegue ver ali na superfície nenhum tipo de alteração. Então existe essa variação quando a gente está falando de acne vulgar. Já na acne fúngica, geralmente, claro que isso não é uma regra absoluta, mas normalmente as lesões são muito parecidas entre si e mais uniforme em relação a tamanhos. Outro fator que a gente vai avaliar para diferenciar um do outro é a localização. A acne vulgar normalmente acomete ali regiões de face, costas e tórax. Já no caso da acne fúngica, ele acomete regiões com maior densidade da glândula sebácea. Então, quanto mais glândula sebácea você tem numa região, é mais fácil você apresentar acne fúngica. E se ele também estiver associado a regiões que você transpira muito, isso também pode favorecer o seu surgimento. Por isso que na região do rosto, ele acomete principalmente ali região de testa, próximo à raiz do cabelo, região de pescoço, onde você transpira bastante. Então, se você tem muitas lesões com tamanhos parecidos ali, mais uniformes nessas regiões, é provável que você esteja sofrendo com acne fúngica e não acne vulgar. O outro fator que vai ajudar a gente a diferenciar um do outro é a presença de coceira. No caso da acne vulgar, dificilmente você vai sentir qualquer tipo de coceira na pele. Agora, na acne fúngica, sim. É bem provável que você sinta muita coceira naquelas lesões. Então, se você tem lesões que parecem acne e isso coça, é bem provável que essas lesões sejam acne fúngica. E o último ponto que vai ajudar a gente a diferenciar um do outro é o uso de antibiótico. Normalmente, o uso de antibiótico para a acne vulgar, ele ajuda a melhorar. Diferente da acne fúngica, que ele pode acabar favorecendo ali a piora das lesões. É claro que para a gente diferenciar a acne vulgar da acne fúngica, a gente precisa de uma avaliação profissional, porque não é só o tipo de lesão ou o visual da lesão que vai determinar se é um ou outro. Até porque nem toda lesão que parece acne vai ser acne fúngica. Você pode ter outros tipos de problemas de pele que parecem acne e que não é nem acne vulgar e nem acne fúngica. Então a gente precisa dessa avaliação mais aprofundada para identificar corretamente que tipo de lesão você tem. Mas de forma simplificada, para você identificar se você tem acne fúngica ou não, você vai olhar 3 fatores, que é se tem coceira ou não, se tem cravos ou não, ou se o tratamento convencional para acne funciona ou não. Se ele coça, não tem cravo e o tratamento não funciona, os produtos para acne não funcionam, a probabilidade de você ter acne fúngica é maior. Mas, mais uma vez, é importante que um profissional avalie para identificar corretamente, porque nem toda lesão que parece acne vai ser acne fúngica. E para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre tratamento, que precisa focar, vamos dizer assim, em tratar os fatores envolvidos no desenvolvimento do problema. Então, no caso da acne, a gente precisa controlar a queratinização, a produção excessiva de oleosidade, a proliferação de bactéria e a inflamação. Convencionalmente, para tratamento de acne vulgar, a gente indica ativos como, por exemplo, os retinóides tópicos, que inclui retinol, ácido retinóico. Para quem é sensível a esses ativos, você pode utilizar o retinol-like chamado bakuchiol. Se você não conhece, tem um vídeo aqui no canal dedicado a ele. Muita gente indica peróxido de benzoíla, ácido salicílico, que também é um padrão ouro para controle de oleosidade, que inclusive já tem um vídeo aqui no canal também. E no caso de acnes moderadas, a severas ou resistentes, pode ser que você precise entrar com medicação oral, seguindo a orientação de um médico dermatologista. Então, dependendo da gravidade, você pode precisar de antibióticos ou isotretinoína, que é o famoso Roacutan.
Já no caso da acne fúngica, a gente precisa controlar a proliferação do fungo Malassezia. E para isso a gente vai utilizar o antifúngico, que pode ser tópico ou oral. E uma coisa importante para você entender é que acne vulgar e acne fúngica podem coexistir na mesma pele. E é por isso que alguns tratamentos podem melhorar parcialmente, mas não resolver 100% do problema. Só que essa coexistência também não é uma regra. Às vezes você tem uma acne vulgar mais persistente ou uma acne fúngica mais persistente. Então a gente precisa avaliar adequadamente que tipo de lesão você tem, quais são os hábitos de vida que você tem que podem estar influenciando no surgimento desse problema. Então todo o tratamento precisa ser indicado por um profissional qualificado após a avaliação. Agora me conta aqui nos comentários se você já teve essa experiência de confundir a acne fúngica com a acne vulgar e como foi que você descobriu, como você tratou. Me conta aqui a sua história, compartilha aqui comigo. Agora, se você já tentou de tudo, trocou produto, seguiu dica de internet e mesmo assim as lesões continuam surgindo, a gente só consulta comigo. Como eu falei, durante a consulta eu vou avaliar sua queixa, sua rotina, seus hábitos, seu histórico, seus produtos, para que eu consiga entender quais são as causas principais, o que a gente precisa melhorar, para aí sim montar um plano de tratamento e também uma rotina de skincare personalizada de acordo com essas necessidades. Então, se você precisa dessa ajuda profissional, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.